Hoje eu vou sair de casa. Eu não acredito. Fica quieto aí. Você já deve ter visto em alguns lugares aqueles conjuntos cheios de mango de segunda mão que, mesmo sendo baratinhos, são uns trecos que tu nunca ouviu falar na vida. Aí eu pensei, e se eu pegar um desses e ler até o final? Vambora. Acho que eu peguei a curva errada. E chegamos. Tem um rinoceronte ali. A esse ponto vocês já devem ter visto aí mais ou menos que o Brasil tá meio diferente, então então não vai ser bem um real, né? Mas vocês entenderam, né? Geralmente nos bairros aqui tem umas pequenas lojinhas, né, no caso, que tem os livros usados que você pode ir lá e pegar e pronto. Se te interessar, você pega e leva. Alguns até de graça até, mas nesse aqui no caso, você vê ali em cima, ó, meu dedão. Ó, o primeiro é quadrinhos, o segundo é vinil, tipo vinil mesmo de música, e os outros vocês entendem, né? É aqui que a gente vai, né? Do outro lado lá tem mais coisas, né? Só que o que interessa tá aqui, aqui atrás, que tem quadrinhos de heróis, essas coisas, né? Que a gente interessa. E desse lado aqui tem os mangás, igual vocês estão vendo ali. Então eu vou pegar um manga aqui que provavelmente eu nunca ouvi falar, né? Porque tem uns muito obscuros aqui, né? Eu vou tentar pegar pelo menos o primeiro mangá, né? O número 1, pra ajudar no processo. Então eu vou pegar aqui e volto com vocês. Beleza, manguinho em mão. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? Agora é fazer o caminho de volta. Sasuke. Uau.
Anda roxinho. Yata. E acabou que eu peguei 2 por via das dúvidas. Foi até bem difícil achar volumes 1 naquele tanto que eu mostrei a vocês. Porque afinal eu não quero começar a história do meio, né? Então, a primeira que eu peguei foi Meteorite Bridge, de Haruka Shi. Parece ser bem interessante, tem uma arte bem bonita até. Achei bem legal. Vamos ver se a história vai ser desse jeito também, né? E o segundo é Ginzo. Tem uma arte um pouco mais antiga, né? Dá pra ver que é um mangá um pouco mais velho. E foi feito por Yuzo Takada. Vamos ver. Então é o seguinte, como eu só pretendia fazer um deles e agora eu tenho 2 aqui na minha mão, eu vou ler esse volume e esse volume inteiro. O que eu achar mais interessante, eu vou ler o resto da história e vamos ver o que dá. Mas primeiro, deixa eu ler cada um desses volumes aqui e quando eu acabar eles, eu volto com vocês. Então, vamos lá ler esses 2 primeiro. Interessante, o desenho é um pouco inconsistente, mas lembra muito Naruto mesmo. Agora uma coisa que me atraiu bastante nesse daqui é que ele tem uma premissa muito parecida com algo que eu tô fazendo ali, ó. Mas eu não vou dar muitos spoilers pra você, mas espero no futuro eu poder compartilhar o que eu tô fazendo ali. Por isso, esse daqui por enquanto tá ganhando em relação àquele lá. Agora tem que ler aquele lá pra ver o que ele vai oferecer, pra ver qual que vai ser o melhor pra ler. Esse aqui não é muito seguro pro YouTube não. Esse já é bem mais pesado que aquele lá, ele é bem tenebroso talvez. Os traços deles é um pouco mais da época mesmo, dá pra ver realmente que é um mangá mais antigo, a qualidade dos papel também é bem diferente daquele lá, que parece ser um pouco mais novo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar no modo AC ali que eu explico direito pra vocês e aí eu falo qual que vai ser o que eu vou ler até o final. Certo, eu já escolhi qual deles eu vou ler até o fim, mas antes de aprofundarmos em um deles, vou só falar um pouco de cada um para vocês terem uma ideia do que se trata. Bom, eu olhei essas coisas agora, tá? Eu não sabia nada disso antes de comprar eles e eu literalmente nunca nem ouvi falar dessas histórias antes. Mas enfim, vamos começar com Ginzo. Não sei se o pessoal mais novo vai saber disso, mas pro pessoal mais old school, vocês lembram daquelas revistas que vendiam nas bancas que falavam sobre a cultura japonesa, de animes e tal? Eu não lembro mais os nomes, mas acho que era tipo
Neo Tokyo, alguma coisa assim, que geralmente no meio delas tinha 1 ou 2 posterzinhos do tamanho de umas 4 páginas A4, sei lá, que você desdobrava e arrancava fora da revista pra você usar colar na parede. Só que 80% das vezes eram umas imagens de umas obras que ninguém nunca ouviu falar antes. Então, Genzo é o típico mangá ed bizarrinho que talvez apareceria nesses posters e ninguém nunca ia usar porque ninguém sabe o que é. Mas enfim, o nome dessa obra de verdade é Genzo Hitogata Kyowa. É um mangá de 1996 e foi feito pelo mesmo autor de Sansan Eyes e Blue Seed, caso você conheça, mas eu acho bem difícil. Pelo que eu consegui pegar dos primeiros capítulos, ela conta a história de Genzo, sério, um artesão extremamente habilidoso em fazer bonecas numa diferente era antiga japonesa. Só que a situação fica meio tensa quando muitas dessas bonecas são tão realistas que são feitas com a semelhança de pessoas de verdade, para poderem ser usadas em diferentes coisas, cerimônias, de lembrança e tal. O cara é tão bom no que faz que é possível enganar pessoas com as bonecas e fazerem as pessoas acharem que é uma pessoa viva de verdade com seu marionetismo. E é esse o enredo de tudo. A história acompanha ele, seus diversos trabalhos que o requisitam a fazer bonecas para um monte de clientes diferentes, para fins políticos, supersticiosos ou religiosos. Agora, Meteorite Bridge. O seu título de verdade é Meteor, ou Meteod. Sua autora fazia histórias para Shonen Sunday, mas elas não são muito conhecidas não, principalmente fora do Japão, muito menos do que o do autor do Genzo. Mas eu achei o Twitter dela se tu quiser ver. Seus desenhos com certeza melhoraram muito desde Meteorite Bridge. A sua maior história é Yoshito-sama. Ela também era assistente de Yellow Tanabe, uma autora com um currículo de histórias bem bacaninha até. Tu pesquisa aí se quiser saber mais. Eu realmente esperava que eu ia achar que ela era assistente do Masashi Kishimoto, mas pelo jeito não é o caso. Enfim. Meteod conta a história de Asaba Toi, um garoto que é bem ativo, mas ele é um Meteorite Bridge. Há muito tempo atrás, uma grande chuva de meteoritos caiu sobre a Terra e o mundo foi pro saco. Só que muito tempo depois, a sociedade está voltando ao normal de pouco em pouco. Só que os efeitos dos meteoritos e sua radiação provocam ainda algumas coisas estranhas pelo mundo, e algumas áreas ainda são restritas por estarem muito infectadas pelo que aconteceu muitos anos atrás, e as mutações que isso gerou, fazendo todo tipo de fauna e flora estranha. Só que essas mutações também apareceram em humanos, e sim, Toi é um desses humanos afetados. Então, essa é a base das duas histórias. Genzo e Meteorite Bridge são histórias completamente diferentes, tanto de estilo, tanto de traço, produtos esquecidos de diferentes épocas. Genzo tem um estilo bem mais denso e pesado, tem muito gore, e muitas vezes são assuntos bem mórbidos. Mas como muitas histórias de sua época, carrega tudo isso com um contar de história que tem hora que não acompanha direito o tema, fazendo então alguns momentos que são pesados demais sem muito motivo, e outros que são leves demais para a seriedade da história. Agora, Meteorite Bridge é bem mais leve, é uma história que tenta fazer seu nome no estilo shounen, mas por algum motivo que eu não sei ainda, não conseguiu se destacar, mesmo com uma premissa até bem interessante. É essa história que eu vou ler até o final, ao invés da outra. Eu tô curioso pra ver como que ela se desenrola e quais são os problemas que vão acontecer ao longo dela pra ela ter sido tão esquecida assim. Genzo tem uma premissa muito interessante também, mas eu acho que eu prefiro o estilo mais leve que Meteorite Bridge tem. Mas, se caso vocês quiserem que eu faça um outro vídeo de Genzo, eu faço, tá? Não é problema não. Enfim, agora se vocês dão me licença, eu tenho uma obra inteira pra ler. Meteorite Bridge, ou Meteor, ou Meteod. E então, chegamos no final dessa jornada. Meteodo. Eu acho que eu fiquei mais tempo indo comprar o manga do que lendo. Ela é uma lida bem rápida, ela não gasta o seu tempo mesmo e flui muito bem. Quando você percebe, já acabou. Só que não devia. Como essa história é bem underground e quase ninguém conhece, provavelmente os únicos lugares que você acharia algo sobre ser alguns fóruns japoneses bem obscuros, é bem difícil achar qualquer informação sobre. Pra tu ter uma ideia do quão desconhecida ela é, a maioria da página dessa obra no My Anime List foi eu que fiz. Mas, enfim, pelo jeito que a história cria e começa a desenvolver diversos plots pra acabar tão rápido, é bem seguro a gente falar que a gente tem mais uma situação de Samurai 8 nas nossas mãos. Provavelmente, durante seu lançamento, a história falhou em se manter com a cabeça na superfície da água nos rankings de popularidade, e então foi cancelada antes da autora ter a oportunidade de contar tudo que ela queria. Meteoro foi a primeira serialização dela, depois de vários one-shots, que por sinal o mesmo
mesmo mal tendo informação dela ou da história, os japoneses fizeram questão de falar na Wikipedia dela que ela tem peitos grandes. Meu japonês não é tão bom o suficiente para entender o porquê disso, mas anyway. Diferente de Kishimoto, Haruka Shii lida muito bem com essa situação bem desmotivadora do cancelamento iminente da história. E mesmo a história sendo cortada bem curta, ainda é bem gostosinho de ler, que mesmo podendo ser mais, podendo ter sido bem mais desenvolvido, se mantém interessante e te prende bem ao longo das aventurinhas de Toei, enquanto ela consegue. Seus personagens, apesar de serem bem manjadinhos, são legais, não se destacam muito, mas com certeza não atrapalham a história de forma alguma. E esse é meio que todo o problema e a vantagem de Meteodo. Tudo é bem da hora, mas não tem nada muito bacana. Como somos todos mimados com infinitas escolhas de histórias fantásticas, uma história ser apenas boa não é o suficiente para se destacar e chamar os olhos do público. Quando você lê Meteodo, você experiencia o crescimento criativo e das habilidades da autora. O desenho começa extremamente inconsistente, saindo de todo errado para uns quadros honestamente lindos no mesmo capítulo. Mas ao longo da história, essas inconsistências vão diminuindo e se corrigindo. A história também aos poucos se torna mais e mais madura, não nos assuntos, mas no jeito de contar. Ainda é bem shonenzão batata, típico dos meados dos anos 2000, mas vai ficando cada vez melhor. Você vai vendo a qualidade do storytelling dela melhorando, que se a autora tivesse tido um pouco mais de oportunidade e algumas coisinhas fossem mudadas, Meteodo não seria tão desconhecido assim. Talvez não seria uma obra muito popular, mas pelo menos um nicho ela teria cavado para si mesma, além, é claro, de alguns seletos japoneses e italianos que tiveram a oportunidade de ler. É incrível como que Naruto sempre vem à tona quando você vê algo dessa história. Acho que todo mundo que leu consegue perceber que tem várias coisas que lembram, tipo o estilo de traço, o jeito de contar a história, meio inocentão, que nem o Naruto clássico e tal. Isso é meio que um ponto positivo, é bem confortávelzinho. Tenho certeza que se a Haruka Shii tivesse desenhado Samurai 8, aquela história faria um pouco mais de sentido visualmente do que foi. Ela manda muito bem fazer cenários e tem umas ideias até boas. Eu não vou falar nada não, mas... Meteodo é de 2007, só falando. Mas é isso, o resumo de Meteorite Bridge, ou Meteodo, é esse. Uma história boa, mas normal demais pra quebrar a parede da popularidade. Uma história que não foi muito audaciosa quando pôde durante sua serialização, mas quando a oportunidade foi tirada debaixo dos pés dela, ela não caiu duro no chão e desistiu, e foi lidada da forma mais graciosa que se é possível em tal situação. Uma história que não vai te surpreender, nem te desapontar. É só uma obra bem confortávelzinha que vale a pena dar uma pequena chance. Porque não é sempre que você vê algo assim, esquecido por quase todo mundo. Aparece o cara do rank A, brabo. O que será que ele consegue fazer se ele é tão forte? O cara puxa uma submachine gun e sai metendo tiro.